de você. Falou assim, eu tinha convidado ele para trazer uma palavra, aí teve um imprevisto. Ele falou, mas eu estou sempre assim com alguém do meu lado. E eu vou botar uma pessoa que trouxe muita clareza à minha vida espiritual nesses últimos dias. Eu falei, pronto, você indicou, a gente aceita. Amém, glória a Deus. Né? Eu sempre estava com o Binho aí nos trabalhos missionários, a gente fazia aqueles trabalhos missionários que ele foi para Jocum, né? E aí quando ele voltou para Irecê, eu tinha uma hamburgueria aqui, não sei se vocês são de Irecê também. Aí a gente fez muito trabalho assim missionário na região, com jovens, na praça, trabalho também de evangelismo evangelismo de rua mesmo, nas cidades ao redor. A gente juntava uns jovenzinhos aí, pegava umas placas de abraço grátis, fazia umas mágicas e já entrava com a palavra. Foi benção aquele tempo, de 2017 a 2015 a 2017. Aí eu fui para Curitiba com a esposa, estava lá até mês passado. Aí eu voltei para Irecê agora. Lá eu era intercessor de casa de oração. Meu ofício na igreja é esse, né? Eu não sei fazer outra coisa a não ser interceder. Amém. Andei comprando uns instrumentos e estou tentando me meter aí na adoração também, mas o meu ofício mesmo é intercessor. Eu acho que a palavra hoje é sobre intercessão, por isso que ele me enviou. Isso é muito bom. Bem-vinda, Zezinha. Seja bem-vindo. Obrigado. Fica bem à vontade. Esse lugar também é seu. Amém. É um lugarzinho que Deus preparou para que toda quinta-feira a gente se reúna e busque ao Senhor. Né? E grandes coisas tem feito Deus nas nossas vidas e na vida daqueles que têm entrado nessa live. Sim. E eu sei que hoje não vai ser diferente, né? Deus continua sendo Deus. Entrou, não? Amém. Vocês fazem toda quinta às 8 da noite? Isso, é toda noite. Amém. Você não vai me acordar não, que não sabe nada do que está acontecendo. Acabei pronto, tá bom. Tudo mutado. Bem-vindo, Josué. Tá mutado ali daí. Tá sem áudio. Pronto. Fica sem áudio porque fica dando microfonia. Os áudios ligados, tudo junto. Eu tô falando, vamos começar, que já é 8h16. Vamos honrar quem já chegou, né? Vamos começar a nossa oração. Os demais vão chegando aos poucos. Amém? Amém. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ó Deus, exaltado é o Senhor em todo tempo. Senhor, nós te agradecemos por mais uma quinta-feira, Deus. Te agradecemos por esse banquete que é a tua palavra, onde nós estamos sentados, meu Pai, para nos alimentar dela. E nessa noite, ó Deus, eu sei que não será diferente das demais. Sei que o teu Espírito Santo está trabalhando na vida de cada um, ó Deus, e que o Senhor tem muito para nos dar nesta noite. Deus, eu coloco diante do Senhor o teu filho que se dispôs a estar aqui conosco, a trazer a tua palavra, onde ele diz que não tem feito outra coisa nesses últimos dias, que é de te buscar, orar e engrandecer o teu nome, Senhor. Portanto, Deus, no nosso meio está o convidado certo, meu Pai, o convidado que faz parte desse chamado, dessas orações de quinta-feira. Que o Senhor esteja usando o teu filho com poder, com autoridade, com ousadia, dando a ele sabedoria, meu Pai, no nome de Jesus, que o homem desapareça e que teu Espírito Santo
que seja o que apareça nessa live, meu Pai, em nome de Jesus, toma cada casa, ó Deus, nas tuas mãos nesse momento, porque estamos juntos, mas porém distante, meu Pai. E que o Senhor esteja chegando em cada lar nesta noite, Deus, abençoando os lares dos teus filhos, o meu lar, meu Pai, que esteja abençoado nesta noite. Unge os nossos ouvidos para que eles estejam sensíveis à voz do teu Espírito. Unge-nos, Senhor, com teu sangue nessa noite, em nome de Jesus, e fique à vontade, Espírito Santo. Seja o Senhor a conduzir este momento, meu Pai, na tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Às vezes nós temos alguém que se habilita a cantar um louvorzinho, mas eu, Eita, aqui da nossa glória. turma eu não estou vendo ninguém que seja ousado a esse ponto. Então o irmão está com a palavra. Ninguém adora não, Terra? Nós adoramos, nós não temos voz para cantar assim para todo mundo. Nós acompanha, né, irmã Zezinha? Só o irmão não pode. Daqui a pouco pode dar voz. A paz do Senhor, meus amores. Paz, dona Paz, irmã Geralda. Geralda. Tudo bom? Ei, Lola, será que seu celular para cá? O meu celular sumiu, o som. Bom, se não tem... Irmão aí para adorar, irmã linda aí. O irmão que vai pregar, o irmão adora. É que é que nem eu falei, né? Eu peguei uns instrumentos aqui, mas eu não sou adorador, eu sou intercessor. Aleluia. Mas assim, já para começar a palavra, sem querer começar, mas já começando, a adoração e intercessão andam juntas, tá? Para vocês terem uma noção. A gente, com as nossas liturgias, né? Que a gente foi adquirindo e foi acostumando, que chamam de doutrina, mas não é doutrina, porque não é bíblico, é a nossa liturgia. O que é liturgia? É forma de fazer um culto que todo mundo acha que tem que ser daquele jeito e ponto final. E aí, sempre quando eu vou nos locais, tem aquele formato, né? Ó, é hora da palavra, é hora da adoração, agora é hora do dízimo. Sim, isso é legal, só que a gente engessou tanto isso, e ficou tão mecânico isso, que às vezes a gente limita o agir do Espírito. E aí a gente já começa a falar, eu amo falar de adoração também, eu estou entrando nesse manto aí profético também. E muitas vezes a gente limita o agir do Espírito por causa da nossa religiosidade. Porque o que é religiosidade? Já entrando na palavra, né? Tudo que a gente faz não é bem a tradução, né? Mas o que eu acho, né? Religiosidade, e o que atrapalha bastante. É tudo que a gente faz que não dá liberdade ao Espírito, ao mesmo tempo nos deixa numa situação confortável. Por quê? Porque psicologicamente, por exemplo, né? A gente vai para dados científicos, né? Deixar um pouquinho para vocês dados científicos da adoração, para daqui a pouco entrar na adoração, vocês vão ver como faz sentido. Estima-se que, em média, demora 40 minutos para a gente entrar no manto, né? O chamado entrar no Espírito. Eles falam que a gente... Só ligando o teclado aqui para fazer um fundinho. Eles falam que a gente demora, em média, 40 minutos. Olha só. Por que a gente demora esse tempo para entrar no Espírito? Porque muitas vezes a gente não vai para a igreja ou para os locais já para doar, para trazer um ambiente de adoração. A gente não traz de casa. A gente vai para a maior parte dos cultos para receber. E é por isso que muitas vezes não flui. A gente fala, nossa, que culto estava frio hoje. E às vezes não, às vezes é a gente que estava frio mesmo. Não era o culto. Só estava ligando o teclado enquanto eu falava. Se eu falei alguma coisa sem sentido, perdão. Se eu falar, foi logo. Pronto. Então, para inaugurar esse tempo, eu já inauguro falando. Não precisa separar a adoração do momento de oração. A gente pode, por exemplo, deixar o adorador tocando ao mesmo tempo que a gente ora. Ou pode haver também uma pregação em cima de uma adoração. Essa separação houve por causa da nossa liturgia, como eu estava falando, né? A gente é muito sistemático e às vezes não deixa espaço para o Espírito fluir. Uma das melhores pregações que eu já fui nas igrejas foi no meio da adoração.
Ou seja, havia um momento de oração e pregação, e na hora o pastor era tomado assim, os adoradores começavam a puxar lá um hino, do nada, no meio da palavra, a gente começava a decolar. E aí o pastor falava, não, cancela o voo, claro, né, a gente tem que manter a ordem, mas o pastor começava a cantar junto. Para mim eram os melhores cultos, quando ele parava assim, e do nada deixava o espírito fluir, né, a gente começava a falar em línguas e 5 minutos de novo e senta de novo. Por que tem que ter o momento da adoração? Agora é o momento da palavra, agora é o momento do dízimo. Fazer tudo com ordem e decência, sim. Mas essa separação vai gerando um engessamento. E não tem coisa pior do que ambientes engessados. E é por isso que muitos jovens estão correndo das igrejas hoje. Porque por exemplo, mudou, né, o estilo, por exemplo, né? Muda o estilo, e não é que muda a tradição não é mudada, a Bíblia não pode ser mudada, nem acrescentada. Mas assim, por exemplo, né, a gente fala, e muitos mudam também para pior. Eu não entrei ainda em intercessão, só para vocês terem uma ideia, que não tudo é misturado, por exemplo. E aí quando não há um ambiente de adoração, principalmente um ambiente de adoração profética junto com intercessão, que é muito tradicional, por exemplo, e aí a gente começa a confundir tradição com tradicionalismo. O que é tradicionalismo? É essa rigidez dos nossos cultos, da nossa doutrina, entre aspas, que chamam, né? Que não é bíblica. Foi algo que a gente... Não, vai ser esses minutos aqui de adoração e vai ser esse minuto de palavra. E a gente confunde com tradição. Tradicionalismo é o que a gente inventa para entrar nessa zona de conforto e muitas vezes não deixa o espírito agir. E isso é tradicionalismo. E tradição é o que é a palavra. Isso não pode ser mudada. A tradição é a tradição bíblica. A palavra não pode ser mudada. Ponto. E aí onde eu quero entrar, e eu não sei porque que eu estou falando isso, mas pode servir para alguém aqui. Eu vou falando e deixo o espírito... Eu gosto de falar com o espírito fluindo, tá, gente? Então muitas vezes eu posso falar alguma coisa e que não está aqui no estudo. Eu nem entrei ainda. E pode ser que eu nem entre. E pode ser que tenha alguém para ouvir alguma coisa hoje que é da parte de Deus. E aí aí onde a gente entra no tradicionalismo. Não, eu fiz meu esboço, eu fiz o meu estudo. E muitas vezes o pastor prega o que está no esboço, só que Deus, minutos antes da pregação, falou para ele pregar outra coisa. E muitas vezes ele não ouve a voz de Deus. E aí a gente já entra na intercessão, que é o quê? Muitos falam que do latim vem do intercedere, que é se colocar entre algo, se colocar no meio, né? Já entrando na palavra agora. O barulho do teclado não está atrapalhando? Está baixinho? Tá certo? Tá ok? Para alguns é intercedere, veio do latim, mas também a gente tem a origem grega, que eu esqueci agora como se pronuncia, mas é entrevista com Deus. Olha só, quando Deus vai para queimar Sodoma e Gomorra, olha o que e Deus para no meio do caminho, encontra Abraão, come um carneiro lá, e olha só, do grego significa entrevista com Deus. Deus para e fala, acho que em Gênesis 18, 23. E Deus tem com Abraão ali e revela o coração a Abraão. Então muitas orações nossas vêm não de uma entrevista com Deus. E isso não é intercessão. Porque oração sem ser uma entrevista do que está no coração de Deus é uma oração por causa própria. E a maior parte da intercessão não é por causa própria. E nem para expulsar demônio, né? Quando o pessoal fala, não, grupinho de intercessor, já fala, não, é a galera do manto, é uma galerinha de oração ali, que é o super Power Rangers da igreja, os super poderosos da igreja, que são os caras da oração, os caras que expulsam demônio e tal. Sim, também é, mas não é o foco. O foco da intercessão é se colocar entre Deus e os homens. E aí a gente vai para outra situação que é, para se colocar entre Deus e os homens, você tem que ser íntimo de Deus. Paulo fala em... Deixa eu procurar aqui o versículo. 1 Timóteo 2,8.
Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Olha só, essa oração aqui, em todo lugar, é uma intercessão também, 1 Timóteo 2:8, para deixar a Bíblia, para vocês não dizer que eu não abri a Bíblia hoje. Então é do latim intercedere, se colocar entre, e também é do grego, que eu esqueci agora a pronúncia, depois eu vou ver, depois eu mando para vocês, que é entrevista. Entrevista com Deus. O que está no coração de Deus para a terra nesses dias? Porque Deus quer ferir a terra com seu propósito, com seus intentos, com as suas intenções para a terra, e Ele quer fazer de nós coparticipantes. E não é que Ele vai deixar de fazer se a gente não interceder. Ele vai fazer. Então, onde que a intercessão... Eu preciso interceder? Não. Mas é uma... Digamos que é uma... não é uma regalia, é uma honra ser coparticipante de Deus no que Ele está fazendo para a terra. E eu digo que é uma honra porque muitos têm intercessão como algo chato. Quem não é intercessor, né? Quem ainda não entrou nesse mistério aí de manto. Nossa, é a galera chatinha ali que fica orando o dia inteiro. E eles sabem que precisam, mas eles não fazem. Por quê? Porque não é um lugar ainda, não entrou na cabeça que não é que eu tenho que interceder. É que é uma honra para mim interceder e é um prazer estar íntimo do meu Pai, a ponto de saber o que Ele está vendo para a terra e a ponto de orar a vontade de Deus. Porque intercessão é orar a vontade de Deus para a terra. Interceder não é a gente ficar determinando o que Deus deve fazer. E muitos fazem isso, tá? Vem com profetada e fala às vezes coisa da alma que Deus nem mandou falar. E usa o seu cargo, o seu ofício de intercessor ou de profeta, seja lá o que for, para ter vantagens eclesiásticas, vantagens sobre os irmãos, muitas vezes vantagens políticas, vantagens financeiras, vantagens sociológicas, porque isso eu já entro no encargo e no cargo profético, tá? Porque a intercessão é um encargo, e é um encargo para toda a igreja. Assim como todos são chamados a evangelizar, o ID é para todos, a oração, a intercessão, que é um tipo de oração, é para toda a igreja também. Não precisa ter nome de intercessor para interceder. Assim como não precisa ter nome de evangelista para ir pregar, e assim como não precisa ter nome de profeta para profetizar. E o que eu estava falando era do... Às vezes eu me perco aqui, eu tenho que voltar, e vocês têm que me lembrar do que eu estava falando, entendeu? Tá, da origem do encargo. E muitos que têm o cargo de intercessor, porque agora é moda, né? Enquadrar os cristãos em cargos, quando na verdade ele nem foi chamado para aquilo, e o pessoal vai pegando porque tem que assumir. Alguém tem que ser intercessor desse lugar. Vamos chamar ali a fulano ali. Tu tem cara que ora, né? Vou te chamar para... Agora o teu cargo é de intercessor. Quando é um encargo para toda a igreja e quando deveria brotar no coração do camarada ou da tiazinha essa vontade de orar e deveria ser natural. Mas por que não é natural? Porque às vezes a gente precisa preencher os lugares, as lacunas que ficam na igreja, né? Então interceder não é para um grupo só de pessoas, é para toda a igreja. E não é algo que é prazeroso no início, tá? Mas assim, uma vez que você entra e consegue, né, ter intimidade com o Pai, a ponto de saber o que Ele tem para a terra, começa a gerar, principalmente quando as nossas intercessões são atendidas, isso gera uma alegria no espírito, não é prazer, né? É uma alegria, porque é uma constância de estar com o Abba e estar nesse nível de intimidade, de discernir o coração do Pai para a terra. E olha só, Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra e não aconteceu. A intercessão é inválida nesse caso, só porque Abraão intercedeu? Não. A intercessão não invalida a vontade soberana de Deus para a terra,
Mas a intercessão é válida tanto para discernir o que está no coração de Deus, quanto para nos encher de compaixão. Porque quando a gente vai olhar quem era intercessor na Bíblia, Abraão, para mim, né? Abraão começou em Gênesis 18, interceder por Sodoma e Gomorra. Tem Moisés, que para mim é um grande intercessor também, foi o primeiro homem que falou, porque Abraão intercedeu de uma forma, Moisés intercedeu assim, e a gente fala de violência na intercessão, né? Que é um pouco desse lado guerreiro, né? O intercessor é um pouco, sempre um homem guerreiro, uma mulher de guerras, porque exige. E olha o que Moisés fala, risca meu nome, se não for salvar esse povo. E ele levou ao nível mais extremo e violento o intercedere, que é do latim, que é se colocar entre. E dizer para Deus, risca o meu nome se não for salvar esse povo, é um nível de compaixão e um nível de empatia, que é também, acho que é do latim empatia, que a gente pode entrar em outro dia, que é a empatia, a empatia emocional e a empatia intelectual que ele tinha com o povo dele, assim que ele ficou sabendo que ele era daquele povo, veio uma empatia. E a empatia vem de seres que são, né, que pertencem ao mesmo grupo. Então ele tinha empatia emocional com o povo, porque era o povo dele. Paulo foi um grande intercessor, principalmente de Efésios. Cristo foi o principal intercessor de nós, e aí a gente pode entrar também em dupla intercessão. Olha só, a Trindade está tão envolvida na intercessão que Deus colocou dois da sua Trindade para interceder. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa eu procurar o versículo, eu até coloquei aqui. Dupla intercessão. Romanos 8, 26. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir nem como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele coloca o Espírito Santo para interceder por nós e ele coloca Cristo. Cristo se colocou, na verdade, né, como intercessor. A cruz, o que é a cruz? É uma obra intercessória. Uma obra violenta de intercessão é Cristo se colocando entre nós e Deus. Porque a ira vem para ferir os humanos. A Bíblia fala que a gente era filho da ira. Deus vinha fulminar com tudo, mas Cristo vem com a cruz e se coloca entre nós e os humanos. Então, quando Deus vem com a ira sobre nós, ele olha para Cristo, que se colocou entre nós, como um intercessor, que é do latim intercedere, se colocar entre. Então, ele olha para Cristo e aí a ira dele é aplacada ali. No seu próprio filho. Então, se Cristo levou a esse nível de violência a dar sua própria vida para interceder por nós, quem nós achamos que somos, que não, às vezes a gente não gasta uma hora de intercessão por uma causa que é principalmente a dos nossos amigos, familiares, até inimigos. Mas a principal causa é em favor de alguém, em favor de homens. Tá? Pode ser em favor de uma causa também, mas principalmente a intercessão é voltada para em favor de alguém. Então, sim, a gente pode interceder para que demônios não entrem, sim, também. Mas não é o nosso principal objetivo. A gente pode interceder para ganhar para fulano passar no concurso? Pode também, né? Mas o principal alvo da intercessão, como fala em Filipenses, que Filipenses 2, deixa eu achar aqui, é Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que é essa compaixão, essa empatia, que Moisés também teve por seu povo. E 1 Timóteo 2:8. Ou seja, Cristo morrendo por nós, sendo intercessor, aplacando a ira de Deus para a humanidade, que nós éramos filhos da ira com o pecado de Adão, desde o pecado de Adão, na verdade. E ele entra entre nós e Deus.
Então, o que eu estava falando, né? Quem somos nós para não orar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e pelos nossos irmãos? E sim, a gente precisa entender que intercessão está no coração de Deus, porque ele coloca 2 da Trindade, que é Ele mesmo, para interceder por nós, tanto o Espírito Santo. Isso é dupla intercessão da Trindade por nós. Tamanho é o comprometimento de Deus com o seu povo. Do que eu vi do estudo é só isso aqui mesmo. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Deixa eu ver, tem muita coisa aqui, na verdade. Daria para falar 2 horas, mas eu senti de falar isso no espírito. E dicas rápidas assim, e práticas, para não ficar só falando aqui do escopo. Existem algumas maneiras de interceder litúrgicas, né, entre aspas, e religiosas, que nós intercessores vamos criando. Para quê? Para melhorar e que a gente vai vendo que dá certo. Uma delas é, no final de cada oração, quando a gente está num tempo de muita batalha e intercessão, entregar as cargas intercessórias. E o que eu não vejo o pessoal fazendo, né? Isso é dica prática e dica de ouro para vocês. Entregar na cruz de Cristo todas as cargas intercessórias. E ninguém ora isso no final. Por quê? Porque quando nós entramos em batalhas espirituais e nos colocamos, né, em favor de alguém, fica uma certa carga. Fica uma certa carga porque a gente está se colocando entre aquela pessoa e uma causa, ou entre Deus e aquela pessoa, né? A gente está intercedendo por o pecado de um irmão. Vai ficar aquela carga lá. E se a gente não entregar na cruz de Cristo, porque é muito pesado para nós, aí a galera reclama depois, né? Nossa, um peso depois daquele culto lá, né? Por que peso? Porque não entregou na cruz de Cristo. E o que eu tenho percebido, e que vários, no meu contato e convívio com intercessores, é isso. É meio que convencionado isso, de entregar as cargas intercessórias em cada finalização de tempo. Então, por exemplo, a gente começou aqui um tempo de 2 horas a interceder lá pelo Afeganistão, né? Isso é um país, no caso. E a gente finaliza a oração sem entregar na cruz de Cristo as cargas. E depois a gente vem aquele peso. E a gente não entende o que é. Fica a dica para vocês hoje, é a minha principal dica, que eu não vejo o pessoal fazendo. Entreguem na cruz de Cristo as cargas intercessórias. Orem, entreguem, porque a gente não consegue carregar. É só mesmo, a oração é essa: entregamos na tua cruz, Pai, toda a carga intercessória, o que foi orado aqui, entregamos. Que Satanás não venha com nenhuma retaliação, na autoridade do nome de Jesus. E finaliza. Baixa. Se alguém tiver uma eu dúvida, vejo pode assim, falar. a intercessão, muitas vezes a pessoa fala, né? Como o irmão está dizendo, assim, que hoje a intercessão se tornou um cargo. Sim. E a intercessão, ela nunca foi um cargo, né? É uma obrigação nossa. É uma intimidade com Deus. Quando eu me disponho a interceder por uma pessoa ou por uma causa, automaticamente eu já estou sendo abençoada, né, em obedecer o chamado de Deus. E hoje, infelizmente, a gente vê assim, intercessores, eles querem fazer a diferença. Eu sou. Né? E isso é um perigo muito grande quando eu pego o que é de Deus. E para começar, o intercessor, ele não aparece, né? Ele não aparece. Todo mundo aparece na igreja. O levita aparece, o pregador aparece, né? O convidado aparece. Mas o intercessor, quando ele tem esse chamado nato, que ele sabe o que é intercessão, ele não aparece. Ainda vem aquelas perguntas: quem é você? Né? Eu conheço todo mundo aqui, e a irmã, quem é? É verdade. Então, assim, cabe ao intercessor falar assim: eu sou uma serva do local. Eu congrego aqui nessa igreja. E deixa que, com o tempo, a pessoa descobre. Olha, eu conversei com um intercessor, uma intercessora. E a gente vê aí mesmo, o próprio Jesus, ele intercedeu por nós,
né? Porque naquele momento que ele estava ali na cruz, ele foi ao Pai e falou, perdoa. Então ali foi uma intercessão. Porque se Deus derrama a ira dele naquele momento ali, nós não estávamos aqui nessa live, né? Mas Jesus, com a misericórdia dele e um coração de compaixão, ele intercedeu. E o maior intercessor é exatamente o Espírito Santo, porque ele intercede. Você vê o que é que a Bíblia fala? Ele intercede com gemido inexprimível. Quer dizer, a intercessão não é qualquer oração. É pegar a carga de outro. E quando nós pegamos essa carga de outro, o que é que a gente faz? A gente vai guardar dentro da gente para trazer problema dentro de casa, para trazer problema de saúde? Não, vamos lá na cruz e deixa. A cruz é o suporte de tudo isso. E infelizmente tem muita gente que carrega esse peso da intercessão. É muito bem explicado aí a explanação da palavra sobre a intercessão e oração que o irmão trouxe. Muito bênção. Sim, e muitas vezes, eu lembrei agora que você falou, e do peso, e muitas vezes não é para interceder. Jeremias queria interceder lá e Deus falou, nem se tu chamar, nem Moisés, nem Samuel. Como é lá, Moisés e Samuel, né, que ele falou para Jeremias. Então, muitos profetas foram chamados a ser intercessores também. Deus trouxe juízo sobre nações, porque ele falou, não há acho que em Ezequiel, não há um intercessor sequer. Então, eu vou te levantar profeta, olha só. Então, o intercessor não aparece, ele é um dos fundamentos da igreja, porque a igreja se sustenta com a palavra e com a oração. Então, quem sustenta ali é quem não aparece. Quando me perguntam quem eu sou, me intercessor também. E não aparece, não é conhecido, não tem holofotes. E é um passo para o profético, tá? Eu busco hoje o profético. E quanto à santificação, né, que eu falei, do 1 Timóteo 2:8, com mãos santas. É um chamado para toda a igreja? É. Só que o encargo profético, não cargo, tá? O encargo profético não, desculpa. Quando a gente fala encargo, já vem o encargo profético. O encargo de intercessor é para todos, mas nem todos são para o encargo. Por quê? Porque vai exigir uma santificação igual a de um pastor. É igual. É não dado ao vinho. Porque para entrevistar Deus e ser íntimo de Deus, isso não precisa nem explicar para vocês. O nível de santificação que tem que entrar. Então vocês têm que estar dispostos, primeiro, a entrar nesses níveis de santificação. Então vai ter coisas que para os outros cabem, mas que vocês, não é para todo mundo. Mas fulano faz isso. Não, mas você é um intercessor. Se realmente quiser o encargo de intercessor, você não vai mais poder fazer certas coisas que crentes comuns fazem. E é muita coisa, tá? Principalmente o tempo. Então, é isso. Não é algo que a gente fala, nossa, é intercessor, não vai ter holofotes para quem deseja. Então, primeiramente, quem deseja aparecer já não vai gostar muito do encargo. Vai virar outra coisa que é melhor. Para quem não tem para quem não consegue, né, entrar em níveis básicos de santificação, não adianta também, porque você vai pegar cargas altíssimas. Hoje eu lidero 5 grupos de jovens, né? Então eu tenho abaixo de mim ali 500 pessoas em média, 100 em cada grupo, e aparece jovens de vez em quando querendo suicídio. Hoje apareceu outra intercessora que é da equipe de liderança com a notícia de câncer de mama. Muitas vezes os familiares lá enlouquecem, né? Problemas familiares, uma série de coisas. Então isso tudo vem em cima de mim que estou à frente dos grupos, por exemplo, né? Não é uma igreja virtual, são grupos de interação, onde a gente leva o que eu ensino a eles levam, né? A gente faz também reuniões aqui de vídeo chamado, como essa, e eu vou discipulando eles e ensinando a levar esse conhecimento, esse mesmo unção, esse nível de a fazer altares de adoração em casa mesmo também, principalmente nessa pandemia foi muito importante.
E eles estão levando esse fogo para a igreja, estão ensinando já outros jovens. E é isso, a palavra vai e segue adiante. E eu só posso levá-los aonde eu cheguei. Então, se a gente chega no ofício, né? Eu estou falando de ofício mesmo, de intercessor, a gente vai querer também ensinar outros a serem. E aí é por isso que eu estou aqui hoje, para passar um pouco da minha experiência como intercessor e algumas dicas para vocês. Espero vir mais vezes e contribuir para o conhecimento, contribuir com experiências também. O Binho é evangelista de ofício, né? Ele é aquele que é evangelista. Então ele gosta de mim porque eu sou intercessor. Aí ele me puxa também, gosta de me puxar para oração. E quando eu quero ir evangelizar, a gente foi no Manaim, acho que semana retrasada. Ele é o cara da evangelização. Então ele vem ele tem aquele estilo, aquele amor, aquele doce, né? Que eu não tenho. Por quê? Porque o intercessor pende um pouco pro profético. Então eu sou um pouco, apesar de parecer sociável, eu sou um pouco isolado. As minhas palavras são mais diretas e duras. Então eu não sou evangelista de ofício, apesar de amar evangelismo e ir com Binho em quase todos. Mas na hora de amar e abraçar, as pessoas vão querer ouvir Binho, porque ele tem a voz suave, é a voz que leva o evangelho com amor e as pessoas se sentem abraçadas. Comigo, aí depois que tiver tratada, chega aqui agora. Agora, ó, evangelho é aquilo lá, é amor. Agora vem cá que eu vou te mostrar umas coisinhas também. Aí é a hora do chicote desce também, que é a hora da justiça também, né? Então é mais ou menos isso. O intercessor, para vocês compararem, é um pouco pendendo pro profético mesmo. E vai falar coisas que muitas vezes a galera não vai querer ouvir, porque é alguém que se conecta com o coração de Deus para a terra. E se Deus quer ferir a terra com a sua promessa, com o seu propósito, muitas vezes quando o intercessor vai pregar, aparece mesmo um profeta pregando. Ele só é um pouco mais sociável, porque ele ora tanto por pessoas, e ele se compadece, ele se enche de compaixão por pessoas, e se conecta com pessoas e com Deus. O profeta não, é só com Deus, de vez em quando aparece, desce o cajado e vai para a montanha de novo. Então é totalmente antissocial. E o intercessor não, ele faz essa ponte aí entre o profético e o evangelista e o pregador, né? É mais ou menos isso. É um pouco de estilo de guerreiro mesmo, guerreira de Deus. Dá pra ver que a Lindaí, ela já tem um olhar de intercessor ali, ó. Ela já olha assim, vem. É mais ou menos isso. O papo é reto com Deus e desce pra terra. Amém? Gali. Eu ia fazer uma pergunta. Quer falar, Zezinha? O intercessor, Gente, né? ó, o pessoal, alguém precisa desligar o microfone, pronto. Aí porque tá dando microfonia. O intercessor, Pronto, a irmã Zezinha, pode falar. ele é intercessor e às vezes, né, tem coisa que a gente pensa de correr, né, de não querer a falar, a dizer, ou posicionar, tem uma posição, né, naquela situação. Então, a gente, às vezes eu, né, estou dizendo por mim, às vezes eu tenho vontade de desistir, né? De desistir, às vezes, né? Porque às vezes eu acho a coisa muito difícil e que eu peço assim, né, a Deus, ó, Senhor, eu não quero falar, eu não quero ir nessa causa, mas aí o Espírito Santo fala mais forte, né? Você está aí, é um compromisso que você tem entre Deus e aquela pessoa, você vai ter que interceder, você vai ter que fazer, né? Mas tem hora que a gente tem vontade de correr, eu, né, irmão? Tem de sair do meio do... Tem, Elias queria a morte, né? Paulo também. Mas convém ficar para a edificação dos santos. E quem tem Deus como pai não escolhe irmãos, nem escolhe causas para orar, e nem escolhe os irmãos que vão ter, né? A gente é do mesmo pai, e a gente tem que ficar, e não pode correr não. Tem coisa que eu também não quero orar. Muitas vezes o peso é tão grande de intercessão que não dá vontade de fazer nada, ficar só dormindo e não quero saber de nada hoje. Mas a gente precisa avançar, a gente tem que prosseguir para o alvo. Então, o que eu tinha falado das armas é a adoração.
Se a intercessão não andar junto com a adoração, você não consegue discernir direito. Você não consegue discernir o céu para a terra. Você não adora. Todo intercessor é, por consequência, um adorador. Por exemplo, eu não sou adorador de ofício. Minha voz é de chuveiro. Mas eu estou na adoração o tempo inteiro. Por quê? Se eu só interceder e só orar sem adorar, corre o risco de eu pirar. Corre o risco de pirar. Você pode entrar em burnout gospel. Você vai enlouquecer. Porque você fala de um Deus que não tem intimidade, não dá uma cheirada nele, não adora. Então você pode não ser uma adoradora de ofício. Mas se você é intercessora, você é adoradora. E se você é adoradora, não musicista e nem cantora de domingo à noite. Se você é adoradora realmente, também é intercessora. Porque a adoração é uma intercessão também. A adoração verdadeira, não a música gospel, né? Só a música gospel pura é só emoção. Mas se é realmente para adorar a Deus, e se a intenção do coração é adorar a Deus, é uma intercessão também. Então meio que é uma coisa, meio que é unida. E é por isso que depois que eu peguei os instrumentos e comecei a pegar música também, pegar a adoração, que a adoração não é música só em si. A música é um instrumento de adoração e a gente confunde. Adoração é tudo que louva a Deus. E muitas vezes a nossa adoração vai ser em silêncio, só orando, beleza. Mas a maior parte do tempo a gente gosta do hino, né? A Bíblia fala, os salmos falam. Adore a Deus com todo o instrumento, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. E Ele gosta que a gente adore com instrumentos né, pra gente não surtar. Porque você vê, né? Aquela tia só da oração, muitas vezes é surtada. Não tem intimidade, começa a falar coisa da alma, não discerne Deus, é um casamento, é um casamento meio que são só amigos, né? Não, eu falo de um Deus de autoridade, de poder, mas você não vê, você conhece um casal quando tem intimidade e quando não tem. Mesma coisa. Então a adoração é essa, sei lá, essa paixão, sabe? Esse fogo com Deus que quando você bate o olho em alguém, você vê aquele brilho do Espírito, aquela mansidão, não é aquela mansidão de manipulação com as palavras, né? Não é aquela mansidão de um vendedor enganador, não, é a mansidão que você vê, porque se você está fazendo fogo, e a adoração fala muito de fogo, se você está fazendo fogo com Jesus, é quase impossível você chegar nos ambientes e as pessoas não sentirem cheiro de fumaça. É mais ou menos isso. E aí se você chega e é intercessora, e ainda faz fumaça o dia inteiro na adoração junto, a tua intercessão vai atingir mais, tanto as regiões celestes, e vai discernir mais o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus justamente por isso. Ele entrou fundo na adoração. E ele era intercessor também. Então ele entrou tão fundo na adoração que meio que é misturado. Então é adoração e intercessão, adoração e intercessão. Tanto que o pessoal confunde, né? O intercessor é aquele que fica lá nos cantos lá e fica assim fechado o olho o tempo inteiro e fica com a mão assim. Também é mais ou menos isso. A gente vai pegando alguns trejeitos, né? Então, por exemplo, hoje não é que eu não consiga. Eu não me sinto confortável em chegar num culto e ficar na cadeira. Ou eu vou pro canto ou para as laterais. E eu gosto de chegar uma hora antes para orar nas cadeiras, para que o Espírito desça naquele lugar, para que seja retalhado todas as trevas naquele lugar e que as pessoas recebam o Espírito. Então o intercessor, ele chega antes, vai embora por último ainda, e no meio do culto ainda está intercedendo ainda pelas pessoas. Então o intercessor é meio louco. É meio louco, porque não tem reconhecimento nenhum. Fica no fundo, só fatiando. Né? É meio coisa de louco mesmo. E ainda volta para casa intercedendo, né? Mas é gratificante. Às vezes eu fico olhando assim, meditando. Às vezes quando eu estou só, eu fico meditando assim, Deus tem umas atitudes assim, que só dele mesmo, são as atitudes santas mesmo. Porque tem momento que a gente está pela misericórdia. E vem tudo de vez, né? Aí você fala, hoje eu só vou orar por esta causa aqui, que diz respeito à minha família.
Aí começa a aparecer daqui, da lá, daqui, da lá. E aí o intercessor vai chegar para Deus, não vou orar por essas coisas aí não, só vou orar aqui por essa família, porque a gente entende que, eu pelo menos entendo assim, enquanto eu cuido de alguém, Deus está cuidando de mim. É verdade. E o coração do intercessor é um coração que ele amolece quando ele vê uma situação que ele sabe que ele pode ser ponte daquela pessoa para com Deus. E se virar as costas, o dia todo você fica se martirizando, por que eu fiz isso? Isso quando dá errado uma coisa, né? Então a gente tem que fazer valer o chamado e acreditar, né? Não pegar isso como título e nem como vaidade. Verdade. Porque cada vez que eu desço, eu costumo orar e pedir, Senhor, hoje eu quero chegar numa altura assim dos teus pés. Eu não quero passar daquilo. Eu não tenho essa vaidade de falar assim, eu sou intercessora e eu sou. Porque tem dia que a gente só tá pela misericórdia. E depois a gente vê assim, os resultados, as respostas, os testemunhos, as pessoas ligar, olha, eu pedi para você orar e aconteceu. Resolveu aquele problema e você sabe assim, eu estava nesse meio, eu não fiz nada. Né? Porque o meu problema muitas vezes é encostadinho ali e a gente tem essa consciência de que a gente, como intercessor, a gente não faz nada. É a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que Deus procura um que esteja na brecha. Né? E nós precisamos ser esse um. E nesses últimos dias, hoje, Deus trouxe ao meu coração que aquele versículo que fala assim, errai em não examinar as escrituras. Nós temos ouvido muitas pregações e às vezes não abrimos nem a Bíblia nos cultos, né? Não certificamos se aquilo que está sendo pregado é verdadeiro ou se está sendo distorcido. E nós precisamos ter essa intimidade com Deus e com a palavra, principalmente o intercessor, né? Para que ele saiba chegar diante de Deus com uma causa. Não é fácil, mas é gratificante. Essa pessoa que falou aí é uma intercessora, e só vive querendo fugir. Essa senhora aqui, ó, que chama Zezinho. Ai, Jesus. Em Joel 2 ele fala, né? Chore os ministros, rasgue os seus corações, não as suas vestes diante do Senhor. E Cristo se enchia de compaixão quando ele chegava nas causas. Lucas 7,13 ele fala, nossa, e lá fala, né, se encheu de compaixão e disse, não chore. Mateus 15 também, mesma coisa. Mateus 15:32. Jesus fala, tendo compaixão da multidão, que esse povo tá com fome aí há 3 dias. E boa noite. Boa noite, Josué. Só finalizando, um dos indícios que você é um intercessor é que você chora e se enche de compaixão pelas causas alheias. Amém. É um dos indícios. Irmão, e é sobre essa questão a gente sabe dessa batalha, da luta do intercessor, né? E às vezes você orou, trabalhou naquela situação, né? Fez a vontade de Deus. Nesse sentido de interceder. Quando não há o reconhecimento? Então, a gente já não trabalha por reconhecimento, né? Nem por reputação. Já por isso. Deus chama intercessores mortos. Se você está morto, você não quer reconhecimento. Morto não se fere. Morto não anda. Já está morto com Cristo. Então, a gente já entrar na intercessão, no encargo intercessório, você precisa entrar morto. Primeiro, a gente sabe que você vai ter dificuldades e vai ter necessidades. Primeiro tem que ser uma pessoa, não que tenha, né? Mas é ideal que seja uma pessoa que já nem está mais aí para os seus problemas. Tem um monte de problema, mas ela olha para o céu e fala, Deus, tá tudo bem comigo. Agora, que nem Jó, né? Tá tudo bem aqui. Todo lascado, se coçando com caco, mas orou para seus amigos. Tá tudo bem aqui, Deus, mas olha fulano. E Deus olha para esse coração. Fica tranquilo.
Amém. Eu só entendi o que é encargo intercessório quando eu parei de me preocupar com tudo. Mas pensa num cara que não se preocupa. Sim, a gente quer, digamos assim, né, sucesso no trabalho, mas a gente não tem ansiedade mais e nem dá mais valor a essas coisas. Não tem mais aquela coisa de, nossa, amanhã, meu Deus, vou ter que fazer isso, meu Deus, eu vou... Não. As coisas vão vindo natural e você vai percebendo Deus cuidando de você. Não há coisa melhor. Quando você percebe o agir, a mão de Deus cuidando de você enquanto você cuida e ora por outros, é uma coisa linda. É uma dependência de Deus completa. Então já esteja morto. Amém. Morto não se preocupa com reputação nem com reconhecimento. Já está morto. Verdade. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta para o irmão? Pode falar, pessoal. Dificuldade que vocês têm. Tudo. Dúvidas. Alguma dúvida? Se não tiverem agora, depois orem. E se tiver mais dúvida, o Binho me avisa, eu venho de novo. Tá? Posso falar um pouco mais também. E vamos interceder junto, tá? Fazer uma intercessão prática também. Entrar com vocês na intercessão do jeito que vocês fazem também. E vamos junto. Estou aí com vocês. Estou aqui em Irecê por tempo até quando Deus quiser. Silvio, tá caladinho, Silvio? Rapaz, estou ouvindo. O esclarecimento do irmão aí foi bem feito, aí foi bem pertinente tudo que ele comentou aí. E a gente acaba assim meio que fazendo a confusão entre intercessão e oração, né? A gente às vezes confunde interceder e orar. Sim. Interceder é você advogar na causa de alguém, seja qual for. Oração é você orar de modo geral. E a gente acaba às vezes confundindo. Estava lendo a história do apóstolo Paulo, né? E em uma de suas viagens, ele para lá na cidade de Filipe, e vê uma jovem que estava possuída pelo Espírito, né? E ali ele tirou aquele Espírito e foi preso, foi açoitado, e lá na cadeia, ele preso, ele adorou durante um certo período, mas não para ser livre da cadeia, porque já era um hábito dele adorar, né? E o que o irmão falou aí, que às vezes a gente tem, para ser adorador, esquecer da gente. Paulo, eu considero um cara assim que é um dos intercessores realmente depois da convenção, e ele esqueceu tudo, ele tinha sido açoitado durante quase um dia inteiro, estava, né, com Silas, e continuava adorando, mas não com o intuito de dizer, oh meu Deus, me tira daqui, adorando porque era um adorador e intercessor. Então ele esquecia da causa dele, do que ele estava passando, porque ele era intercessor. E o irmão mencionou isso aí, foi bem perto do que ele falou. Bem bacana mesmo. E a gente procura estar sempre procurando entender, porque tudo mais você estuda, mas você vê que não sabe nada, e você vai se frustrando com algumas coisas e vai continuando. E a gente só pede a Deus que nos ajude nessa peleja, né? Que não nos deixe desanimar. Mas o esclarecimento do rei, bacana aí. Amém. Grande valia para mim, pessoalmente. Foi bacana mesmo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então, já são 9h07, não porque é o horário, a gente costuma deixar Deus falar no nosso meio, né? Que dê 10, dê 11, vira vigília. Mas estou vendo aí que os irmãos ou entenderam bem o irmão, o que o irmão explicou, ou estão meio assim, meio com vergonha de perguntar, né? Eu sou muito faladeira, eu converso demais. E é conversando que a gente tira as dúvidas e aprende, né? Então vamos orar, né? Já agradecendo a presença do irmão, foi muito bênção, foi assim uma palavra assim abençoada, e foi
Confirmação, a pastora Ana falou sobre oração e intercessão, explicou aqui, né, e foi muito bênção. E eu olhei outra coisa que o irmão falou que eu achei muito interessante, a testificação do Espírito. Esse final de semana passado, teve um pastor que também é levita, né? Ele tem uma banda, veio aí cantar na igreja. E aí ele falando sobre a adoração. Ele falou assim, não que porque eu canto, eu faço os louvores, eu sou o adorador. Aí ele falou sobre adoração, nós adoramos até em silêncio, né? E a nossa reverência a Deus é uma adoração. E nós temos que entender isso, que adorar não é só abrir a boca e cantar. É bom cantar, é bom ouvir louvor, edifica muito. Mas quando ficamos nós e Deus, é uma adoração, né? A gente está valorizando a presença do Senhor. E foi uma explicação muito boa. E só pedir a Deus que continue te usando, né? E essas pessoas, assim, missionários, eles não têm terra própria, né, aonde Deus manda. Verdade. E eu sei que muito tem para andar ainda nessa terra até Jesus voltar. E que o Senhor te use aonde tu chegar. Amém. Né, para falar a palavra dele, para ministrar os corações sedentos. E tirando dúvida desse povo aí, para esclarecer mais a mente do povo e falar o que é oração, o que é intercessão, o que é adoração. E assim vai, e a gente vai aprendendo, né? Que aí nós somos eternos aprendedores. Todos os dias nós aprendemos algo com alguém. E hoje nós aprendemos, né? Eu acredito que seja bem jovem, eu com 61 aqui estou aprendendo com vocês, não. Né? Por quê? Porque Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, e traz a palavra que ele quer aos nossos corações. Então eu vou pedir ao irmão, né, que falou tanto de oração, de intercessão, que esteja assim orando. E especificamente eu gostaria de pedir ao irmão que estivesse orando assim pelos nossos adolescentes. Porque é um momento de adolescentes de cabeças muito vacilante, essa é a verdade. Eles estão vacilando nos seus pensamentos, eles estão achando que eles são sem ser, né? Já se acham numa posição, e a gente vê assim que o inimigo ele tem trabalhado muito no meio dos nossos adolescentes. Ele tem tentado fazer estrago no meio dos nossos netos e filhos, e nós, como servos do Senhor, nós não vamos aceitar esses modismos dentro das nossas casas. Né, o que o mundo, a bandeja do mundo, que essa é a verdade, são as bandejas do mundo, e nós não vamos aceitar isso para os nossos filhos e netos. E eu peço ao irmão que ore, né, nos abençoando, o pessoal desse grupo, e especificamente pelos adolescentes. Amém? Amém. Dos adolescentes de alguma igreja específica? Oi? É adolescentes de alguma igreja específica? Não, eu falo o adolescente de um modo geral, porque o índice de suicídio no meio dos adolescentes, confusão de mente, eles acham que é uma coisa sem nunca ter sido, sabe? Simplesmente para imitar, e aí acaba, a gente tá vendo aí drogas, né, que tá tomando conta da nossa juventude, eles acham que tem que experimentar de tudo, e depois se infiltram em um mundo negro. Pelos adolescentes de um modo geral. E peço também, assim, se for a questão de especificar alguém, eu peço que o irmão cite aí o nome de Kessia, é minha neta, né? Está com 15 anos. Amém. Amém? Jesus, nós entramos em intercessão agora por esse grupo, Senhor, de intercessão, que eles tenham aprendido diretamente do Teu Espírito hoje, que eles filtrem o que for bom e viável para esse tempo na vida deles, Pai. Que as palavras minhas não sejam só de conhecimento humano, mas que tenha sido do Teu Espírito, e que isso gere vida neles, que eles repassem esse conhecimento e apliquem também na vida prática deles. Em nome de Jesus, Pai, que eles consigam entender a essência da intercessão, a essência da adoração. Que eles entrem fundo, Pai, no Teu coração para discernir o que o Senhor quer para esse tempo. Discernir os Teus propósitos para a terra, Pai. Que a gente não ore a nossa alma, que a gente não ore as nossas vontades,
mas que a gente entre no centro da Tua vontade, Pai, em santificação, que a gente tenha mãos limpas e um coração puro para discernir o céu nesses dias, Pai, para orar diretamente, Senhor, a Tua vontade para a terra, Senhor, para que a gente seja co-participante, Pai, não só observadores das Tuas obras na terra, Senhor. Obrigado por esse privilégio de ser intercessor, de estar falando para intercessores. Obrigado por esse privilégio de orar também agora pelos jovens, pela Kessia, Pai, em nome de Jesus. Pega ela onde ela estiver, Senhor, em nome de Jesus. Abre a mente, o coração dela para receber o verdadeiro evangelho, para estar no centro da Tua vontade, Senhor. Que ela não seja iludida, Pai, pela mídia, pelas redes sociais. Que ela não se conforme com esse século, Pai, que ela não se conforme pelo comodismo desse século, Senhor. Em nome de Jesus eu oro por todos os jovens também da nossa nação, Senhor. Que eles não sejam amarrados, que eles não sejam manipulados, Senhor. Em nome de Jesus, que a única fonte de conhecimento e de alegria, Senhor, seja o Senhor, seja a intimidade com Teu Espírito. Aumenta a fome e a sede, Pai, do conhecimento e do conselho de Deus. Aumenta a fome, Senhor, e o desejo, e que a alegria deles vencer no Senhor, em ir na Tua casa, em levantar um altar de adoração em casa, em ter os seus devocionais, os seus tempos no secreto contigo, Senhor. Em ser íntimo do coração de Deus, do Senhor, assim como foi Abraão, assim como foi Moisés, assim como foi Paulo. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede por eles agora, Senhor, em nome de Jesus, que eles recebam o Evangelho Santo, o Evangelho puro, Senhor. Não esse Evangelho coach, não esse Evangelho vitorioso, não esse Evangelho alterado com vinho da Babilônia, com fermento dos saduceus. Em nome de Jesus, que eles recebam somente a Tua palavra e que a alegria dos jovens nesses dias, Pai, venha ser somente engrandecer o Teu nome, em se relacionar contigo, Senhor, de forma íntima. E que sejam levantados também intercessores, Pai. Eu levanto agora um clamor, Pai, para que sejam levantados homens e mulheres segundo o Teu coração, assim como Davi, Pai. Homens e mulheres que choram, Senhor, por essa geração. Homens e mulheres que estão dispostos a gastar a sua vida, Senhor, discipulando jovens, a gastar a sua vida pelo Evangelho e, se necessário for, dar a sua vida pelo Evangelho, Senhor. Levanta homens e mulheres, Senhor, com este coração. Intercessores, Senhor, que vão fazer diferença na nossa nação. Intercessores que vão fazer diferença nas igrejas, Pai. Senhor, oro, Pai, para que o Senhor nos avive e nos dê, Pai, esse espírito de não conformidade com esse século, não conformidade com esse mundo. Que a gente ore o que está no Teu coração para esses dias, Senhor, e entre no centro da Tua vontade. Que a gente Te conheça não só de ouvir falar, mas que os nossos olhos Te vejam no nosso tempo. Vem com visões, com sonhos, Pai, para os jovens, para os velhos, Pai, assim como o Senhor falou em Joel 2. Que seja cumprido nesse tempo, Senhor. Todas as promessas, Senhor, em nome de Jesus. Toda essa geração que nós oramos, que seja uma geração avivada, Senhor, que não venha ser a próxima, mas vem Maranata. Nós oramos para que o Senhor venha com Teu Espírito e derrama, Senhor, sem cessar sobre essa geração. Que eles entendam, Senhor, e que não venha ser um avivamento só de sentimento, não só de pulação, não só de eventos gospel, mas que seja um avivamento de palavra, um avivamento com fundamento na Tua palavra e no Teu conhecimento, no pleno conhecimento de quem Tu és, Senhor. Que a gente Te conheça na altura, largura e profundidade em todas as dimensões, Pai. Que a gente Te conheça profundamente nesses dias. Pela Tua palavra e pelo nosso tempo contigo, em intimidade. Abençoa esses intercessores, abençoa o tempo de descanso deles agora que vão ter. Que eles continuem com essa fome, com essa sede, Senhor. Os que pensam em desistir, Senhor, que renova o ânimo deles, Pai, em nome de Jesus. Cada um é necessário nessa guerra. Que eles entendam que eles são parte, Senhor, da Tua promessa para esse tempo. Que seriam levantados homens e mulheres segundo o Teu coração, Pai. Que eles não larguem o arado, Senhor. Que eles não olhem para trás e não voltem. Não pensem nem em desistir, Senhor, mas em prosseguir para o alvo. Em nome de Jesus.
Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, né? Deus abençoe a vida de vocês. Que tenham uma noite de paz, uma noite de descanso na presença do Senhor. Amanhã é um novo dia, se o Senhor nos permitir, né? Que estejamos aqui amanhã, que nós possamos fazer melhor do que hoje. E ter o ouvido sensível à voz do Espírito. Amém. Meu amado de casa. Deus te abençoe. É Ângelo. E ainda Binho até me mandou seu contato. Eu vou lhe adicionar aqui. Sempre que nas quinta-feiras eu vou estar mandando assim um link para o irmão. Amém. Quando der para você entrar, entre e fica conosco. Entro sim, sempre quando eu estiver disponível. E qualquer dia eu volto a lhe convidar para trazer outra palavra para nós, em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe e te uma noite guarde. abençoada. Amém. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite.